O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Marta Moitinho Oliveira, Sónia Sapage. E eu sou Helena Pereira e este é o podcast Poder Público, dedicado ao balanço da campanha das autárquicas. Vou fazer um resumo muito breve e muito redutor, eu sei, assim só numa frase. Bazucas, metralhadoras, disparates e asneiras, feelings, macacos me mordam. São José, no teu registro mais sério, o que é que achas que marcou esta campanha? eu acho que esta campanha foi uma campanha bastante normal para umas autárquicas. Eu não conhecia em mais de 30 anos de jornalismo, nunca acompanhei nenhuma campanha autárquica em que não se discutisse o país e os projetos para o país, o que é normal porque as autarquias não são um universo à parte, não são um país à parte. Fazem parte de um todo nacional e, portanto, esta campanha foi normal nesse sentido. Nem sequer teve casos e casinhos de especulação, houve debate sobre se é legítimo falar disto ou daquilo e críticas da oposição ao primeiro-ministro, mas... Críticas sobre se o governo, no fundo, estava Sim, a utilizar... mas não estava a utilizar governo. nada, quer dizer, o governo não fez mais nem menos do que fizeram outros governos em autárquicas e irão fazer futuros governos em autárquicas. Em relação a esta campanha, é uma coisa que eu acho que para mim é um balanço que retiro, que é que António Costa, de facto, não parece querer meter os papéis para a reforma, porque o homem, de facto, empenhou-se de forma absoluta na campanha, com um discurso para o país, ainda por cima utilizando aquilo que é o seu grande projeto para o país, e que já há meses que o anda a utilizar, que é os projetos do PRR, que acaba em 26, e portanto isto já foi dito, eu já disse, já escrevi, mas é evidente que com esta campanha li mais um sinal de que este empenhamento não é de quem está a pensar reformar-se. Por outro lado, outra coisa que eu acho que marcou esta campanha é a situação de Rui Rio como presidente do PSD. Ele, de facto, ele assumiu isso, está a jogar a sua sobrevivência nestas autárquicas. Eu recordo que há 4 anos foi o péssimo resultado das autárquicas que levou à admissão de Passos Coelho, como no passado até levou à admissão de Guterres, que era primeiro-ministro. Portanto, as autárquicas que têm, de facto, uma leitura nacional e uma leitura nacional a nível partidário, estão a marcar o PSD e são importantes para o PSD. Dito isto, o que é que para mim pode ser decisivo para estas duas personalidades e o que estão a jogar? Sendo que eu acho que Rio está a jogar mais a sua sobrevivência do que António Costa, até porque do patamar de diferença de 63 câmaras de que partem. Eu acho que se o PS mantiver uma diferença para o PSD de cerca de 30 câmaras, mesmo tendo agora 63, mas se mantiver uma diferença de 30 câmaras e conseguir ir buscar capitais de distrito como Viseu e Porto Alegre, em que eles têm expectativas, não perder, por exemplo, Almada e Coimbra, António Costa vai cantar uma vitória claríssima nesta noite eleitoral. Portanto, o que saliento desta campanha é, de facto, a interação e a importância que para cada um deles está a demonstrar, para cada um do futuro, não é? Para o futuro de cada um, que está a ter estas autárquicas. Pegando um bocadinho nisso, Sónia, mas não te parece que esta campanha foi mais
parecida até com uma campanha legislativa do que com as autárquicas, e pegando ainda noutra coisa que a São José dizia do empenho de António Costa, havia um comentador esta semana, não sei se era Marcos Mendes, que dizia que Costa se estava a empenhar muito nesta campanha porque provavelmente poderia ser a sua última campanha. Eu, por acaso, desculpa lá, eu faço a leitura completamente ao contrário. Exatamente. Eu também um bocadinho, e sobretudo não, acho que não podemos mesmo ser nada definitivos em relação a isso, a esta distância. Mas estou totalmente de acordo. As campanhas que nós acabamos por acompanhar nas televisões, nas rádios, nos jornais, é sempre mais uma campanha legislativa ou sobre. Podia ser muito mais uma campanha legislativa do que uma campanha autárquica. Os temas locais chegam-nos um bocadinho lateralmente e acabam por se discutir muito mais os temas nacionais. É claro que esta visão também é um pouco toldada pelo facto de nós, jornalistas, acompanharmos sobretudo os líderes. E nesse aspecto eu estou completamente de acordo. Discutiu-se muito mais o que isto pode significar no futuro das lideranças do PST e do PS, sobretudo no PST, do que os temas tradicionais. Aliás, nós temos um texto sobre isso nesta edição. Mas eu até não me queixo muito, porque a campanha que eu diria mais micro, essa das autarquias, dos locais, de ir ao local, também acabou por fazer a delícia de alguns telespectadores, incluindo de mim própria, ao ser levada para canal aberto pelo programa do Ricardo Araújo Pereira. Ali acabamos sempre, e acabamos desta vez por ter umas pinceladas do que é a campanha real, para vermos como a política pode ser divertida também, e sobretudo quando estamos a falar de autárquicas. Marta, e tu por outro lado, o que é que achas que devia ter sido discutido e ficou esquecido, por exemplo, nesta campanha? Eu acho que um dos temas mais importantes que de facto devia ter sido discutido com maior detalhe, de vez em quando é aflorado, mas não com detalhe, é a questão da descentralização e das novas competências. Nós temos também referido isso num texto que temos na edição de hoje, e isto faz um bocadinho lembrar uma expressão que às vezes que se usa sobre as incertezas do que aí vem, que isto é um bocadinho como um melão, a gente só vai descobrir quando abrir, como é que aquilo é. E vou usar um bocadinho as palavras de António Costa também para se perceber a importância que isto tem, porque no Congresso do Partido Socialista, que foi no final de agosto, o Primeiro-Ministro, e na altura no papel de Secretário-Geral, disse, e eu vou passar a citar assim mais ou menos de cor, que vai agora entrar em vigor no próximo mandato dos autarcas o maior esforço de descentralização de competências. E menciona a questão da saúde e da educação. Portanto, este maior esforço não se sabe muita coisa sobre isto. Sabemos que são duas áreas muito importantes, a saúde e a educação. Haverá mais áreas. Nós próprios fizemos um trabalho no público sobre o facto de haver um adiamento na entrada da segunda fase da descentralização, mas nós não sabemos o que é que isto quer dizer. Há também um outro aspecto muito importante que também está relacionado com as autarquias e também foi mencionado pelo Primeiro-Ministro exatamente nesse discurso no Congresso do PS, quando ele fala sobre a alteração que houve na eleição das direções das CCDRs, em que ele explica que as CCDRs vão passar a responder aos autarcas e, portanto, os novos autarcas vão ter um papel muito importante e têm um papel importante já até ao mês de dezembro, que é, até lá, as autarquias vão ter de dizer como querem executar a próxima geração de fundos comunitários, que é um pacote de quase 30 mil milhões de euros. Esses planos têm que estar fechados até ao final deste ano. E, portanto, há aqui uma incerteza enorme sobre um pacote de dinheiro muito grande, que junto ao PRR, que foi muito falado na campanha, com a descentralização e, ao mesmo tempo, com este novo quadro comunitário, que é o Portugal 2030, que vai começar a partir de 2021, se não me engano. Tudo junto, estamos a falar de cerca de 58 mil milhões de euros, penso que até 2029, de dinheiro que vai chegar a Portugal, que nós não sabemos exatamente como é que vai ser executado, e também sabemos que muitas vezes fazem-se muitos planos e muitas leis para
gastar dinheiro e o aplicar, obviamente, sempre com o interesse de ser da melhor forma, mas que depois o diabo está nos detalhes e, portanto, está nos truques e nas formas como se implementa a aplicação de uma medida. E, portanto, de facto, há aqui uma grande incerteza sobre como é que estas questões depois vão ser concretizadas. E as autarquias vão ter, de facto, um papel bastante importante. Sim, e se os próprios autarcas vão estar bem preparados para isso, não é? Para essas novas responsabilidades. Sim, só acrescentar aqui um dado importante, que era o próprio Primeiro-Ministro tem noção da dificuldade que isto representa, porque assim que ele começou a falar do PRR, ainda muito antes da campanha, ele dizia que Portugal tem um ritmo de execução de fundos comunitários de cerca de 3 mil milhões de euros por ano, e este pacote global implica uma execução de cerca de 6 mil milhões de euros por ano. É o dobro. Pois, é preciso Temos acelerar de ter muito. muita capacidade para usar os fundos comunitários, exatamente. Uhum. São José, serias capaz, por outro lado, de identificar o melhor e o pior desta campanha, ou quem ganhou mais, ou quem desperdiçou mais oportunidades durante esta campanha? Eu tenho alguma dificuldade em fazer esse balanço, não é? Porque não acompanhei em pormenor a campanha, né? E é impossível de se fazer nos 308 concelhos. E é evidente que nestas eleições, embora haja a leitura nacional e o empenhamento dos líderes que tem a ver com a leitura nacional dos resultados, no resultado eleitoral, concelho a concelho, estas são de facto as eleições em que a proximidade e a importância da personalidade de quem se candidata ou quem se recandidata é determinante, o projeto e a obra que fez. Portanto, não sei qual o melhor, qual o pior. Há um fator que eu identifico, que acho que mais uma vez se verificou, e já não entro nas coisas ridículas que, por exemplo, Ricardo Araújo Pereira elencou no domingo à noite, mas eu que acompanhei os debates televisivos distrito a distrito, capital distrito a capital distrito, e outros debates televisivos, o que eu vejo, para mim, que é o pior desta campanha, é de facto a falta de massa crítica que há na população portuguesa. Assim como nós temos em zonas mais desenvolvidas do país candidatos com nível intelectual e político, há de facto zonas do país em que se percebe que o país não gera massa crítica. Pois, estás a falar de candidatos de capitais de distrito. Capitais de distrito, por exemplo, pequenos, não é? Em que de facto é tudo muito fraquinho, muito fraquinho. E há coisas que eu não percebo, é uma coisa que eu acho que é também do pior das campanhas autárquicas portuguesas, para mim continua a ser, que é uma mania que se criou há já umas décadas, da crítica do que se chama os candidatos paraquedistas. Eu não vejo por que razão uma pessoa que nasce em Lisboa, se é preparada, se tem capacidades políticas, se gosta de uma terra e tem um projeto para uma terra, não se pode candidatar a presidente da Câmara de uma terra onde não nasceu. E a mania que há de que têm que ser as pessoas da Santa Terrinha, quer dizer, é de um arcaísmo, é de um provincianismo, que depois cria este fenómeno desta desigualdade de qualidade, quando de facto o país devia ter autarcas preparados, ainda por cima com esta sorte grande deste dinheiro todo que aí vem, preparados de facto para gerir as terras e fazer e melhorá-las, não é? E eu isso continuo a achar que é muito desigual em Portugal e que há uma grande, em muitas terras deste país, muitos concelhos deste país, os candidatos não têm preparação, não têm competência para tocar a guitarra que têm que tocar ao presidir uma Câmara.
Vês, Sónia? Atenção que não é que seja proibido. Não é É muito proibido. bem visto. É uma mania que se criou. É uma Mas há mania que se por todo criou. o país candidatos, Sim, nomeadamente deputados e até membros do sim, sim, governo ou sim, sim, ex-membros do sim. governo, Até que em acaba por Lisboa há um concorrer. candidato. Até em Lisboa há um candidato que nasceu em Beja e faz questão de dizer, não é? E Que é Carlos o Moedas. próprio Fernando Medina também nasceu no Porto. Nasceu no Porto. Pronto, portanto, Exatamente. mas há sítios em que é uma pobreza franciscana. Uhum. Marta, nesta reta final, e hoje é o último dia de campanha, amanhã é dia de reflexão, domingo dia de ir às urnas, mas nesta reta final já começamos a pensar no day after, ou seja, nos resultados de domingo. Qual é a tua maior curiosidade neste momento para a noite eleitoral? É o que é que Rui Rio vai fazer. É o resultado que o PSD terá e o que é que acontecerá a Rui Rio, o que é que ele decide fazer, porque a expectativa em relação ao que acontecerá no PSD é muito grande e é tão evidente que Rui Rio já foi obrigado a fazer declarações sobre o assunto várias vezes. A meio da campanha. Eu acho que até mesmo antes da campanha, ele começou por dizer que se tivesse um encontrão, pronto, era um bocado inevitável ter de sair. Depois deu uma entrevista no início desta semana à Renascença, onde voltou a falar do tema e explicou que se ganhasse um bocadinho que pronto, teria condições para se recandidatar. E portanto aqui ele próprio teve a necessidade de estar sempre a responder ao assunto e foi respondendo, ao mesmo tempo que em plena campanha foi visível dentro do PSD a existência de potenciais interessados na cadeira de Rui Rio e portanto o facto de umas eleições locais que ele próprio elegeu como as mais importantes do mandato dele desencadearam de certeza uma avaliação sobre o resultado e poderem daí desencadear uma mudança de liderança do principal partido da oposição, parece-me o facto que terá mais consequências de um nível mais transversal, digamos assim. No domingo, sim. Sim. Mas é engraçado porque isso aconteceu no PSD, portanto tivemos Paulo Rangel a fazer campanha e a apoiar candidatos. Tivemos no CDS o Nuno Melo, que também apareceu com Francisco Rodrigues dos Santos, e até no PS, Pedro Nuno Santos a fazer uma espécie de volta também pelo país. Portanto, foi umas autárquicas que ao mesmo tempo pareciam quase umas eleições internas para diretas dos próprios partidos. Foi assim um aquecer de motores, não é? Sim, foi interessante desse ponto de vista. Sónia, para terminar, e porque esta semana ainda não fizemos a nossa rúbrica do Público e Notório, vamos aproveitar as autárquicas e esta campanha, estas 2 semanas muito ricas em uma série de episódios, diria, para destacar alguns. Quais é que são os públicos e notórios que tu destacas da campanha? Eu não consigo destacar porque há muitos, eu não tenho capacidade para me lembrar aqui de tudo, porque houve cenas fenomenais, mais divertidas, outras menos divertidas, como os cartazes que viraram tesourinhos. Há sempre estes cartazes. Este ano houve uma protagonista improvável que era a Lara, que aparecia num cartaz o seu marido e por baixo, ao pé do nome, aparecia o marido da Lara, que, enfim, foi daqueles Já não me lembrava dessa, sim. momentos hilariantes. Depois houve aquele candidato do PSD em Oeiras que se atirou de paraquedas para mostrar que dá tudo pelo Conselho, e de facto ele não passou despercebido a ninguém. Eu acho que essa deve ter sido a ação mais arrojada, não é, Pois, desta de campanha. certeza, ganha um público e notório mais arrojado. Fez um vídeo e tudo, enfim, conseguiu não passar despercebido em Oeiras, que é aliás onde eu vou votar no domingo, e vamos ver se isso funciona Vai depois resultar. nas eleições. Mas as últimas horas de campanha são sempre o que é mais fácil de recordar, e eu acho que vale a pena dar razão aqui a Rui Rio, quando ele diz que o país virou um pouco o reino do absurdo. Ele diz isto a propósito das declarações de Eurico Brilhante Dias, do secretário de Estado, que ontem concluiu que a marca Portugal ficou a ganhar na sequência da pandemia. E das vacinas e tudo isso, que ele, no seu entender, correu bem. Ele acha que isto criou mais valia para a marca Portugal, para o país como marca.
É óbvio que ele estava a querer fazer um elogio ao seu próprio governo e à gestão que o seu próprio governo fez da pandemia, mas foi uma declaração desajustada, eu diria mesmo totalmente desajustada. Todos acabaram por criticá-lo Até e mesmo o primeiro-ministro, e não é? até António Costa hoje disse que Portugal não é um cartaz turístico, não é? Portanto, foi ali quase um puxão de orelhas. Portanto, não vale tudo em tempo de campanha e, sobretudo nestas alturas, é preciso ter especial atenção ao que se diz, porque é tudo muito mais escrutinado. E acaba por criar aqueles casos e casinhos que a São José até diz que nesta campanha não houve assim tantos. E eu queria deixar só uma palavra final para aquele que foi o grande tema da campanha, no meu entender, que foi a questão do PRR e a forma como António Costa supostamente estaria a usar o PRR para ajudar os autarcas socialistas. A CNE hoje pronunciou-se sobre isso, disse que Costa não fez nada de mal. E portanto nós tivemos aqui uma campanha que esteve suportada durante 2 semanas num não tema. E às vezes a política também é assim. Uhum. Bom, termina assim o nosso podcast. Domingo, na noite eleitoral, estaremos de volta para fazer uma primeira análise aos resultados. Continua a acompanhar-nos. Até breve. Adeus. Deus. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.